Music Bed. Fala pessoal, boa tarde. Vou falar um pouquinho mais sucinto, baixinho, porque a gente está aqui no prédio. Hoje a gente vai estar fazendo um podcast diferente. Vou convidar você para entrar comigo numa sala de otorrinolaringologista, a doutora Renata Moura. Vem que é novidade, mais um quadro do podcast A Voz. Beijão, acompanha aí o vídeo. Top! Wakanda Forever. A melhor doutora na carroça. Vem que vem no podcast A Voz. E a melhor doutora que você possa imaginar. Nasal, tudo, palato, esôfago, vem que vem. Vou voltar a tomar meu café, comer meu chocolate, que eu não posso, porque... Mas conta, como é que você tá? Me senti melhor. Gente, eu tô fazendo tratamento com a doutora e eu senti um incômodo na minha garganta, então acho que a melhor coisa do mundo é quando você sente um incômodo em qualquer área, corre pro médico. Ficar sem medo, né? Verdade. E tô em boas mãos. É isso. Na verdade, muitas vezes a gente negligencia a nossa dor, o nosso problema. E quando a gente vai procurar ajuda, a gente acaba indo pra onde? Pra internet, né? Dr. Google é super famoso. Só que, o que a gente costuma ver ali muitas vezes? É o pior. E, gente, nem sempre o seu problema é o pior. Aliás, na grande maioria das vezes não é o pior. Então é uma coisa de fácil solução, só que você não se cuida direito. E aí, às vezes, vai, né, no chazinho, nada contra chá, acho que tem sua indicação, vai num remedinho caseiro, e aí você tem um probleminha que daqui a pouco, quando você vai no médico, tá um problemão. Porque vai só procrastinando, adiando. E muito do nosso problema tá aqui, ó, na nossa mente e na nossa alimentação. Caramba. Essa eu não sabia. Foi profundo. Mas eu fiquei top, achei do Dr. Google. Caramba, já visitei várias vezes. Aí. Mas eu falo que eu conheço meu eleitorado, gente. Todo mundo que vem aqui eu realmente conheço. Porque é isso. Quando a gente tem dúvida, em vez de a gente perguntar, porque você não tem um médico, né, de fácil acesso, você vai ligar e perguntar, tirar uma dúvida. Não, você vai na internet. Dúvida de tudo, a gente vai na internet, vai no YouTube, vai ver o que tem no Google e tal. Só que quando a gente fala de dor, de doença, de problema de saúde, qualquer outra coisa, a gente realmente precisa tomar conta, ver mesmo o que está acontecendo ali na íntegra, né? E aí essa é a nossa questão. Hoje a gente falando sobre uma dor faríngea. Qual a causa da dor faríngea? Existem várias, né? Dor de garganta, como todo mundo diz. E isso pode ser de causa viral, causa bacteriana, causa alérgica, problema de refluxo. Então... E eu fiquei assim, eu me senti bem melhor depois que eu comecei a tomar os medicamentos. E não sei o que é, a gente vai ver agora, né? Mas você melhorou com aquele medicamento? Me senti bem melhor, melhor. E você fez a medicação e a dieta? Tô fazendo tudo balanceado junto. Porque a prescrição não é só medicação, é a orientação também. Né? Então, é você seguir aquela dieta que eu te passei, porque o seu caso, para mim, era o quê? Uma faringite por refluxo. Você vê, não é algo da minha área, que é estômago, né? O gastro que cuida, mas que afetou a minha área. Que esse apanhado essa semana bateu só com os médicos, só com as pessoas que realmente sabem. E eu senti, assim, uma coisa que eu nunca imaginei, como eu sou tão dependente do café. Como o café mudou meu humor. O café, ele vicia, tanto que tem pessoas que, quando não tomam café, ficam com dor de cabeça. Eu fiquei com dor de cabeça, Renato, fiquei de dor de cabeça, fiquei mal-humorado. Nossa, que isso? Eu falei, gente, eu acho que eu vou parar até de tomar. Tem problema de pressão na sua família? Na minha família tem, mas eu não tenho. Pai, mãe, alguma coisa? Minha mãe. Tá. Existe a quantidade certa de café pra gente tomar por dia, principalmente se nós temos pais hipertensos. Meu Deus. Então, assim, 3 xicrinhas no máximo por dia. Agora, gente, xícara de café é desse tamanho, não é uma caneca. Realmente exageram na quantidade de café. O que o café faz? O café, ele deixa frouxo a ligação entre o esôfago, entendeu? E a parte nossa respiratória. Então, quando ele deixa frouxo aquilo ali, o ácido do estômago, ele sobe para a faringe. Ele vai subir.
E aí vai dar o quê? Vai dar irritação. Você vai sentir um bolo na garganta, como se tivesse um corpo estranho aqui na garganta. Eu já tava até achando que era tireoide, alguma coisa assim. Não. Isso, inclusive, pode dar até casos assim, de dor de ouvido, sinusite, dependendo de como tiver essa situação. Também fiz aquela lavagemzinha de lavar o canal nasal também. Melhorou a respiração? Sim. Engraçado que a minha respiração era no sentido assim, nunca tive problema de respiração, mas sempre foi uma situação minha climática. Como muda o tempo, piora, entra tipo uma rinite, alguma coisa. Mas eu achei interessante que a minha esposa, ela falou algo assim, nossa, dá pra sentir que você tá com sinusite. Eu falei, depois ao longo do dia eu fui visualizando e senti algo assim de um cheiro que não é um cheiro tão... Mas eu acho que devido eu começar a lavar e estimular, pode começar a ter soltado aqui. E aí a gente já entra para uma outra parte, né? Que é a parte respiratória. Quando a gente fala da lavagem nasal com soro, a gente está falando de uma questão preventiva. Você pode prevenir infecções respiratórias, gripe, resfriado e crises alérgicas, como também pode tratar. Então, se você tiver aí uma secreção crônica, uma sinusite, uma rinite crônica, você vai simplesmente lavar, vai fluidificar essa secreção, vai sumir. Entendi. Então, assim, é importante lavar por conta disso. E aí, por que eu passei os dois? Primeiro, porque eu sou total adepta à lavagem nasal. Eu acho que a lavagem nasal é extremamente importante. Desde que nasceu, você lava. Não tem problema nenhum. Você vai adquirindo esse hábito. É um hábito de higiene. E, além disso, quando você tem uma secreção descendo aqui, é onde ela para aqui. Então podia ser o quê? Um diagnóstico diferencial daquela faringite por refluxo, porque ela também pode incomodar a garganta e pode fazer aquela secreção parar aqui e você ter uma sensação de bolo na garganta. Entendi. Então isso pode estar relacionado tanto à parte ali da faringite por refluxo como uma parte da rinocinusite. Então você faz um diagnóstico diferencial. E a gente tratou e você adquiriu o hábito da lavagem. Com relação à alimentação, aí pela faringite por refluxo, o café ele faz isso, faz essa prontidão ali no esfíncter, né, que liga o esôfago. Então, o que a gente precisa? Evitar tudo que tem cafeína, café, chocolate, mate, guaraná, Coca-Cola, chá preto, chá verde, porque eles têm essa ação de frouxidão dessa região e facilita a subida do ácido. E aí, quando vem um ácido, você sente arder, queimar. E existe também o que a gente chama de refluxo insidioso. Você está dormindo e você não percebe, mas você está tendo aquele refluxo ali. É isso, mas me tira uma dúvida. O refluxo ele só atinge na parte à noite ou... Não, você pode ter durante o dia também. Por que a noite é mais fácil? Porque quando você deita, você fica nesse ângulo, então é muito mais fácil do ácido subir do que quando você está em pé. Entendeu? Por isso que um dos tratamentos para quem tem refluxo é o quê? Dormir com um triângulo ou com um travesseiro angulando o seu tronco, porque aí também não tem um refluxo tão fácil. Mas tem cura? Sim. Tem. Primeira coisa, assim, a gente fez esse tratamento, porque eu suspeitava que fosse isso realmente, mas a gente precisa também fazer uma avaliação com gastro. Será que é um refluxo por causa alimentar, né? Exagero de alguns alimentos, ou se você tem alguma coisa ali dentro daquele estômago. Entendi. Né? Então, e aí o que o gastro vai solicitar provavelmente é uma endoscopia digestiva. Entendeu? Pra gente ver isso. Qualidade. Tá? Renata, fala um pouquinho de você, que a gente já chegou falando, trabalhando. Ai, gente. Então, tá feliz? Eu tô feliz. Eu também tô feliz também, tô gostando. É diferente, a gente já fez outros podcasts dentro do estúdio e fora do estúdio. A gente tá trazendo um pouco da vivência do que a gente tem passado. A gente tem as pessoas que tem, né, que estão abrindo as portas para nós, a gente tá chegando. É isso aí. E aí você tá passando informação, né? Bastante, porque tem gente que acha que não precisa, não vou, tem medo. Pô, Deus me livre, eu falei, não, vou quebrar essa barreira aí de medo de... as pessoas têm medo de médico, né? Receio. Medo de jaleco. Tem gente que aumenta a pressão por conta do jaleco. Hoje tá tão quente que eu nem tô, né? Tô colocando só pra examinar. Hoje tá um dia perfeito pra gente poder gravar. Mas assim, sou otorrino, então eu cuido da parte respiratória, tanto do adulto quanto da criança, mas ultimamente eu tenho atendido muita criança. Não que seja a minha preferência, mas... O que a criança tem? Infecção respiratória de repetição, né? Então,
amidalite, otite, sinusite, faringite, rinite. E assim, sou muito Tudo parceira. do it. Tudo do it. Então eu sou muito parceira de pediatra e alergista, então eles acabam vindo. E às vezes o que acontece? Estou aqui cuidando da criança, a mãe espirra, o pai espirra, opa, já é a família, né? Aí você já cuida da família, você já abraça a família toda. No início, eu falei otorrinolaringologista, tá certo? Tá certo. Ou só otorrino? Otorrino é abreviatura, né? Porque imagina falar otorrinolaringologista. É isso mesmo, Cauã. Eu falei otorrinolaringologista ou poderia ser otorrinolaringologia, é isso? Otorrinolaringologia é especialidade. Então, no caso, eu falei certo. Então pode soltar aquele vídeo lá que eu fiquei... Agora cheio olha de- aqui, esse telefone tocando. Não tem problema, é tudo real. Mas é que eu vou atender. Pois não? Oi. Tô Tudo vendo junto. pra mim. É assim, ao vivo é isso, acontece, fala Dudu também tá aqui. Gente, essa essa é a realidade do podcast A Voz, quando é na rua, quando é no estúdio, nem no estúdio é editado. Mas voltando pra nossa consulta gravada, mencionada. Você vê, né, menino? Não dá, ninguém tá preparado. Gente, aqui é de verdade, não para nenhum momento. É isso. E então, Vamos examinar? vamos examinar. Vamos sentar então. Vamos pra ser examinado. Vamos lá, galera. É de verdade aqui, hein? De verdade. É, calma, o que eu passo. Olha o que eu passo, meu Deus do céu. Não olhe não. Gente, vou contratar vocês pra fazerem meus vídeos. Ué, ó. Pra hora, o povo tá aí. Cauã e Duda são os filmmakers, não. Cauã trabalha no podcast A Voz. Duda, já falei, já resgatei a nossa fotógrafa melhor que nós temos. E é isso. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Uai, gente. Tá preparado, não? Tô nada, nunca tô preparado. Depois que a gente escuta que Deus que prepara a gente nunca tá preparado. O exame completo. Vamos ver o ouvido. Então aqui, na verdade, pra gente ver como é que tá o ouvido, né? Aham. A gente vê alguma cera, se seu tímpano tá normal. Usa cotonete? Às vezes, mas sim. eu ouvi dizer Ah. que a cera é a proteção do tímpano, é verdade ou é mentira? É isso aí. Que isso? Por isso que a gente não deve usar cotonete. Abaixa o rosto um pouquinho. Isso. Tá bem limpinho. Zero meleca. Ah, por qual motivo não devemos usar cotonete? Porque, na verdade, quando a gente usa, a gente tira a proteção, né? E, além disso, você pode acabar empurrando a cera lá pra dentro. Mais E aí dá uma sensação de ouvido tapado que atrapalha a sua respiração e leva incômodo. Fora que você pode acabar machucando a pele do ouvido, levando uma otite. Antes de eu abrir a boca, Ah. é realmente verdade que quando a pessoa perde a audição é irreversível? Depende da perda. Não vai falando sobre isso. Abre a boca pra mim, por favor. Deixa a língua mole. Fala. Perfeito. Na verdade, existem várias causas de perda auditiva. Mas, por exemplo, às vezes você tá resfriado, tá gripado e você sente seu ouvido tapar. Isso acontece por quê? Porque pode ter uma secreção lá atrás do tímpano. Então ela vai te dar uma perda auditiva momentânea. Quando Entendi. você tratar aquilo, vai melhorar tudo. Quando você sobe serra, algumas pessoas sobem serra, o ouvido dá uma tapada, sente uma Eu já tive um pontada. problema com otite. Eu tive uma inflamação, acho que foi no ouvido direito ou esquerdo, não lembro. E eu fiquei muito mal, realmente. Mas por que eu tô perguntando isso? Porque eu tenho um amigo que ele perdeu por causa de um som. Ele foi numa casa de festa dessa noturna e ele ficou com o ouvido, ficou mal. No início todo mundo pensou que era alguma coisa que poderia voltar, porque às vezes acontece quando você vai em algum lugar que o som é muito alto, fica tipo. Sim. Aí o dele Entendi. parece que não voltou, por isso que eu tô perguntando sobre essa questão, se é reversível, se é irreversível. Existe o que a gente chama também de lesão auditiva induzida pelo ruído, né? Uma lesão, uma perda auditiva induzida pelo ruído. E assim, por exemplo, uma bomba estourou aqui, fogos.
Às vezes você estava muito perto de um lugar que teve um estrondo, um barulho alto. Você pode ter uma perda auditiva por conta disso. Normalmente acontece até no ouvido que está mais próximo ao barulho. Correto. Tá? Você pode ter perda auditiva por conta da idade. Então você consegue detectar às vezes até a causa dessa perda auditiva pela audiometria, que é o exame que a gente faz para ver a som muito audição. alto prejudica realmente. Som muito alto prejudica. Infecções de repetição no ouvido, otite média aguda de repetição, perfura o tímpano toda hora, tem problema. Pode. Então a galera que gosta de auditiva. ouvir aqueles headphone, fone super no volume máximo, Sim. tá correndo risco de... Sim, sim. É claro que não, essa questão do fone não é né, já tá até tensa comigo ela. Mas assim, não é uma vez, são vários dias ouvindo por muito tempo, então isso realmente pode levar. Aí eu aconselho, se você tá nessa vibe do fone o tempo inteiro, sai fora. É isso E aí. procura um otorrino para fazer um exame auditivo. Então, se você já tá nessa vibe, tá vendo eu aqui me expor com a melhor doutora de Niterói, filho, corre pra cá. Não perde tempo não, que eu sei que você tem aquele hábito, né, rotineiro, sair pra malhar, às vezes põe no máximo 1 hora por dia, no volume até o estalo. Vai correr, põe no máximo, ou vai caminhar, andar de bicicleta. Você tá correndo risco. E aí a gente observa, por exemplo, por que as pessoas que trabalham com barulho, britadeira, ou estão lá no aeroporto, eles usam sempre o quê? É um tampão e mais aquele fone externo, né? O abafador. Precisa usar por conta do barulho, para evitar realmente essa perda. E eu fiquei aqui pensativo. A questão da meleca no nariz é o quê? É algo natural? Natural. Se for usar o meleca, fica tudo bobo, não sei. Mas também Não, se mas tivesse assim, também. Não, se tivesse eu não teria problema. Entendi. Né? E criança, por exemplo, que cutuca ali, que limpa o salão toda hora. Cuidado de manter sempre a unha bem cortadinha para não machucar. Tá vendo, mamãe? Tá vendo, papai? Né? Porque a cavidade nasal é uma cavidade contaminada, mas aí aqui tem uma sujeirinha, é um bichinho que você tá levando ali, vai machucar, então é Você, bom Duda, cuidar. comeu muita meleca quando criança? Calma, tem cara que já comeu meleca. Então tá bom. Mais alguma coisa? É isso, acho que você tá ótima. Amém. Maravilhoso. Tava morrendo de medo. Sabe que a gente fica cheio de... criando várias superstições. Então acho que a gente já pode encerrar o nosso vídeo por aqui hoje. amei. Gostou, Renata? Adorei. Eu tô maravilhoso, né não, Calma? Não erramos quase nada. E se erramos, peço desculpa a todos aí. Erramos não, gente. Fomos Isso bem, aqui né? é real. O telefone tocou. Então, hoje tô feliz. Mas agora a questão do meu café, eu posso beber Moderadamente. chocolate também. Moderadamente. Olha a minha preocupação, gente, com o chocolate e o café. Com tudo que eu falei que não podia. É o que eu quero. Renata, obrigado. Uma honra, dar um abraço aqui. Beijão, gente. Até a próxima Podcast A Voz. Logo, logo já vai estar no ar. Se inscreva no nosso canal, segue lá a nossa doutora. Como é que a gente encontra lá? Então, tanto YouTube e Instagram. Doutora é DRA.Renata Moura. Então você já sabe, DRA Renata Moura, no Podcast A Voz. Segue ela, como também segue a galera aí no Podcast A Voz. Podcast A Voz se encerra por aqui. Um beijo, até a próxima. Fui!